Cumprimento o senhor presidente Alessandro Simas, os nobres colegas vereadores, as servidoras e os servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham aqui na plateia, bem como a imprensa que faz a cobertura de mais uma sessão. O que me traz hoje a dialogar aqui na tribuna é uma reivindicação que eu tenho recebido de maneira constante a respeito da conservação da nossa cidade, no sentido de limpeza de via pública, no sentido de mato tomando conta dos passeios, no sentido de termos terrenos onde o mato toma conta, vem para a rua e nada é feito. A população tem me colocado que, de maneira insistente, liga para os setores responsáveis. A população tem me dito, a gente entra em contato, a gente liga uma vez, a gente liga duas vezes, fazendo o seu papel. E aí, nesse sentido, eu entendi que, de repente, era importante dar uma olhada lá no site da prefeitura, dar uma olhada nas redes sociais do prefeito da cidade, porque, infelizmente, hoje, vereador Rogério, a gente não tem um cronograma das obras e das ações que são feitas pela Secretaria de Obras, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, hoje, em qual bairro, qual equipe, quantas equipes, eu não tenho conhecimento. E qualquer um de nós que for tentar acessar, não tem esse conhecimento. O que as pessoas sabem é que, de maneira repetitiva, elas acessam esses órgãos, fazem a solicitação e, simplesmente, não tem retomada. Não tem nenhum tipo de devolutiva. Prova disso foi uma publicação que, no sábado, chegou até mim, que a pessoa que fez a denúncia para mim me disse, de maneira insistente, eu fiz mais de 5 contatos para que se limpasse um ponto de ônibus, e eu fiquei perplexa com o fato de negar aí um pedido da população. E aí, ao olhar a rede social do prefeito da nossa cidade, eu observei que lindas imagens são colocadas lá. Que na rede social do prefeito Arivec, seu Beto Piconha, a cidade de Brusque é um verdadeiro canteiro de obras. É trabalho, é máquina na rua, as coisas acontecendo. E aí eu fiquei pensando assim, bom, acredito que prefeito é prefeito de uma cidade e eu sou vereadora de uma outra cidade, porque a expectativa é essa. Mas a realidade que a gente vivencia é essa que está nos telões. E aí, hoje mesmo na sessão, ao olhar as indicações dos colegas, quanta reivindicação em torno desses mesmos problemas que eu estou colocando aqui nas imagens. E aí eu fiquei me perguntando de um momento dessa cidade em que, por exemplo, nós tínhamos uma equipe de conserveiros. Você sabe o que é conserveiro, André Vec? Você sabe quem foram os conserveiros? Conserveiro, vereador Cacá, eram aqueles profissionais, e eles eram em mais de 50 profissionais no governo Paulo Essel, governo do PT, aqui nessa cidade. Eram mais de 50 profissionais que atuavam lá no bairro. E aí, esses profissionais, eu me lembro deles às 5 horas da manhã, eles faziam aquela limpada das calçadas, eles varriam as ruas, eles faziam serviço de limpar boca de lobo, que a gente precisa compreender que o nosso papel não é ficar intermediando limpeza de boca de lobo, gente. E que muitas vezes a gente tem que ficar recorrentemente fazendo isso. Nós tínhamos equipes, mais de 50 homens que estavam pelos bairros da nossa cidade.
e que faziam esses pequenos serviços. Vereador André, concedo-lhe a palavra. Vereadora Marlina, parabéns pela colocação. A gente recebe bastante reivindicações, principalmente gente que está na rua, de limpeza, tapa-buracos, essas coisas. O que eu acho que vai como uma dica para a Secretaria de Obras é a gente automatizar isso. A cidade cresceu muito e chega a hora que um conserveiro, aquele com a enxadinha lá da estrada, não dá mais conta disso. A gente tem que automatizar. Tem máquinas hoje que fazem esse serviço muito mais rápido e capacitar esse conserveiro para ser um operador dessa máquina, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que evoluir para dar conta da demanda. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, vereador Deco Batista, mas tem uma questão que é muito importante a gente situar, é que quando a gente fala da gestão Ari Vec e Pastor Gilmar, nós estamos falando de um governo de continuidade. Então, se teve muito tempo para pensar as formas e os modos para melhorar essa situação. Fato é que hoje a gente está diante de uma ausência gritante e que, sim, é perturbadora. E aí, a gente vai estender para a questão da pavimentação, que é um exemplo das fotos que chegam de maneira recorrente nos nossos telefones, né, as pessoas reivindicando essa dignidade que a pavimentação passando pela sua rua é uma questão de dignidade. E que em Brusque nós temos um exemplo célebre, que é do bairro Rio Branco, do Jardim das Bromélias, que é um verdadeiro absurdo. Vereador Nick Imhoff, concedo-lhe a parte. Obrigado, vereadora. Bom, com todo respeito, vereadora, mas eu acabei de acessar o site da Prefeitura e diariamente estão colocados, todos os trabalhos são realizados através da Secretaria de Obras. Talvez a senhora não conseguiu olhar direito, mas está disponível no site, acabei de olhar. E, em segundo momento, vereadora, nós temos que ir para os cantos dos bairros, não ficar só no centro da cidade ou ficar indo atrás de onde quando a gente recebe alguma reclamação. Porque se a senhora fosse observar todos os cantos da cidade, a senhora ia perceber que tem mais de 50 conserveiros na nossa cidade. E isso existe o papel do conserveiro, que faz um grande papel importante, que ele faz principalmente a conservação das ruas que não estão ao redor do centro da cidade, que são as mais afastadas. E também, já corroborando com o vereador Deco, a Prefeitura já está fazendo fez todo um levantamento e estará fazendo um processo licitatório para conseguir mecanizar essa parte de serviços de limpeza. Obrigado, vereador. O senhor chegou num ponto auge, que é o lugar que a gente dá para os bairros da nossa cidade. Porque a impressão que eu tenho é que somente os espaços centrais da cidade são cuidados, são pensados, e a gente tem algumas imagens aí de obras, enfim, e que os bairros estão jogados. E aí, vereador Nick, a gente sim vai fazer esse papel com muito afinco de realmente estar acompanhando essas obras, essas ações, porque há uma dissonância entre o que se tem e entre o que se chega. Para finalizar, eu quero relembrar, principalmente nessa questão, que é a questão da conservação, que é a questão da limpeza, que nós precisamos retomar aqui e fazer as perguntas necessárias. Nós temos uma legislação do ano de 2008 que institui o Código de Posturas a respeito do cuidado, da higienização, da preservação e da estética da cidade. Uma das questões que aborda aqui nessa legislação é o Poder Executivo fazer, por exemplo, a limpeza do terreno, do passeio público e autuar o seu proprietário. E a gente tem visto esse tipo de situação acontecendo? A gente tem notícias, por que é que muitas vezes a gente tem uma legislação e a gente não vê o cumprimento dela? Então, eu quero deixar essas questões, quero dizer para as sociedades que a gente está de olho, sim, e acompanhando, e que, sim, mandem as imagens, mandem as fotos, nos chamem nesses lugares, que nós vamos reportar cada uma dessas fotos, dessas imagens, ao prefeito, para que ele possa ver a real cidade, a cidade dos bairros e a cidade não centralizada também. Muito obrigada.